E tem uma outra característica importante na resposta terciária, que é a formação do que a gente chama de cicatriz imunológica. Muito bem, pessoal, vamos falar sobre um outro tema de imuno, que é um tema muito importante, que é a parte que a gente chama de cicatriz imunológica. O que vem a ser a cicatriz imunológica? Toda vez que eu entro em contato com um antígeno novo ou uma substância não própria, então uma substância não própria que entra no meu organismo, o meu organismo vai montar uma resposta imunológica contra ela. Seja essa resposta humoral, anticorpos, seja essa resposta celular, imunidade celular, célula T, citotóxica. O que acontece? Toda vez quando eu entro em contato pela primeira vez com essa substância, tá, a gente gera o que a gente chama de resposta primária. Então a resposta primária é aquela vez que a primeira vez que eu entrei em contato com esse antígeno novo, ou com essa substância nova, a substância estranha ao nosso organismo que entrou em contato, que a gente entrou em contato. Quando eu gero a resposta primária normalmente ela demora algumas semanas para surgir, e ela não é muito forte, é uma resposta relativamente pequena. A resposta secundária, ela é uma resposta mais intensa, que demora menos tempo para ser gerada, e ela dura um pouquinho mais. E depois a gente tem o que a gente chama de resposta terciária. O que é a resposta terciária? A resposta terciária é uma resposta ainda mais intensa, que dura mais tempo, e tem uma outra característica importante na resposta terciária, que é a formação do que a gente chama de cicatriz imunológica. E o que vem a ser essa cicatriz imunológica? Cicatriz imunológica é quando eu permaneço com anticorpos, então eu permaneço com um nível de anticorpos detectável, mesmo na ausência daquele patógeno ou daquele antígeno que eu entrei em contato. É uma forma do organismo ter um pouco de reação pronta, já pronta para agir. É por isso que as vacinas são tão importantes e é por isso que a gente de tempos em tempos deve se vacinar contra diferentes patógenos. Por exemplo, a vacina contra o tétano, né? A gente recomenda que a cada 10 anos a pessoa repita a vacina. Por quê? Porque com o tempo, esta cicatriz imunológica, ela vai descendo. O que a gente espera quando a gente faz uma vacina? Que depois da vacinação, eu mantenha uma cicatriz imunológica, ou seja, que eu tenha anticorpos detectáveis após essa vacinação. Então, por isso que quando a gente fala em vacina, e quando a gente fala especificamente em vacina na Covid, é importante que depois da vacinação ou depois do desenvolvimento da doença, que eu tenha detectável essa cicatriz imunológica, que vai me dizer o quê? Que eu gerei uma resposta imunológica eficiente e que essa resposta imunológica gerou o que a gente chama então de memória imunológica. Normalmente essas respostas no nosso organismo elas não acontecem tão separadamente, né? Quando eu tenho uma infecção, o que acontece? Toda a resposta primária, e secundária e terciária acaba acontecendo todas elas juntas, elas se integram, né? Então eu começo com a resposta primária e já vem a resposta secundária e já vem a resposta terciária. Então isso acontece de uma única vez, porque eu estou em contato com aquele patógeno, com aquela substância estranha o tempo todo. Quando eu uso uma vacina, e dependendo do tipo de vacina que eu uso, aí eu consigo, essas respostas são bem individualizadas. Então, um exemplo disso é, por exemplo, a vacina da hepatite B, né? A vacina da hepatite B é bem clássica, né? São 3 doses da vacina. A primeira dose estimula uma resposta primária, a segunda uma resposta secundária e a terceira essa resposta terciária. Mas é importante que a gente faça essa distinção. A resposta primária sempre é a primeira vez que eu entrei em contato com aquela substância. E a resposta secundária e terciária, que é a resposta mais duradoura, é a resposta que vai gerar a tal da cicatriz imunológica, que é a memória imunológica que a gente estava comentando no vídeo anterior.